Sou a professora Maria da Glória e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do humor. Então, o que a gente considera como sendo o transtorno do humor? São todos os transtornos de saúde mental nos quais as alterações emocionais consistem em períodos prolongados de tristeza excessiva, que é a depressão, de exaltação excessiva ou de euforia, que a gente chama de mania, ou ambos. E essa depressão e essa mania, elas representam os polos opostos em relação ao transtorno do humor. São extremos opostos. E a gente encontra dentro do transtorno do humor sinais e sintomas em que a alteração do humor e do afeto estão presentes. Essas alterações elas vão afetar diversas áreas da vida do indivíduo, praticamente todas, né? Profissional, familiar, social, e a maneira com que os outros sintomas vão surgindo, eles em geral são menos prejudiciais ou com menor consequência desse humor alterado. Podem ser recorrentes e a ocorrência de episódios individuais pode normalmente estar relacionados a situações ou fatos estressantes. Um transtorno do humor é diagnosticado quando a tristeza ou a euforia é excessivamente intensa e acompanhada de determinados sintomas típicos e compromete a capacidade funcional, física e social e no trabalho. O CID-10 ele demonstra para a gente aí, na classificação F dos 30, algumas patologias que estão ligadas a isso. Então, a gente tem F30 episódio maníaco, F31 transtorno afetivo bipolar, F32 episódio depressivo, F33 transtorno depressivo recorrente, F34 a gente tem a ciclotímia e a distimia. A causa exata desse transtorno afetivo bipolar é desconhecida. Entretanto, alguns estudos sugerem que esse problema está associado a alterações no cérebro e nos níveis de neurotransmissores como a noradrenalina e a serotonina. Esse desequilíbrio se reflete numa base genética ou hereditária para o transtorno, que tem como principais características episódios depressivos alternados com episódios de euforia, também chamados de mania ou hipomania, dependendo da intensidade de duração. Então, quando a gente está falando de episódios de euforia, a gente fala de mania e hipomania para aqueles que são mais intensos e que duram e têm uma duração maior, né? E em casos em que a mescla é uma mescla desses episódios depressivos juntos com a euforia. As principais causas sugeridas são fatores genéticos, alterações hormonais durante a gestação, drogas estimulantes do sistema nervoso central, como as anfetaminas, drogas depressoras do sistema nervoso central, como o álcool e os benzodiazepínicos, o inverno severo e prolongado, frustrações e ansiedades intensas e recorrentes, lesões cerebrais e neurotoxinas. Segundo a OMS, estima-se que 140 milhões de pessoas estão sofrendo com algum transtorno de humor, sendo mais comuns e mais graves nos países em desenvolvimento. Aqui a gente pode fazer uma ponderação que esse número ele pode ter se modificado nesse momento em que a gente está vivendo essa pandemia, porque esses dados são de 2019. Então, certamente, eles já devem ter tido uma modificação em função da situação tão
tão gritante, tão impactante na vida do indivíduo. Cerca de 4% da população mundial sofre de transtorno bipolar. E segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, essa prevalência vale também para o Brasil, o que representa 6 milhões de pessoas no país. A gente pode ver que a frequência dos pacientes diagnosticados com algum tipo de transtorno está entre 20% a 60%, sendo mais comum a depressão moderada ou grave. Isso é registrado em prontuários hospitalares. E uma característica é que muitos indivíduos eles chegam ao consultório médico e a queixa é: estou com depressão. Na realidade, às vezes, quer dizer, ele não chega dizendo que está, mas ele comenta dessa situação e, na sua maioria, pode ser uma depressão moderada ou grave. O número de casos na população de um local depende das características sociodemográficas, da gravidade do tipo das enfermidades associadas e de definições usadas na investigação. Então, o que a gente está querendo comentar em relação a isso? Existem lugares que são mais característicos de ter pessoas com depressão em função da rotina, da forma com que a vida vai se desenvolvendo naquele lugar. Não, por exemplo, hoje a gente sabe que nos países em desenvolvimento, a gente tem um excesso de informações e necessidades que podem modificar essa normalidade de vida, levando esses indivíduos a terem esse quadro de depressão. Então, tipo assim, hoje a gente pode dizer que teremos muitos indivíduos desenvolvendo depressão, porque a gente está vivendo uma instabilidade financeira, uma instabilidade social, uma instabilidade em relação à saúde física. E juntando todos esses fatores, a gente está vivendo esse isolamento social. Então é muito possível, muito provável que a gente tenha mais pessoas desenvolvendo quadros depressivos ou quadros de transtorno de humor nesse momento. Só para a gente fazer um paralelo, eu vi recentemente uma reportagem, e aí aqui vale o parêntese também para dizer que eu não estou fazendo apologia a não ficar em casa, mas algumas pessoas estavam fazendo uma ponderação em relação a isso, que é muito fácil o artista ir na televisão falar que fica em casa e que dizer que ele está fazendo toda uma rotina diferente e está se adaptando a esse isolamento, quando se tem uma solidez financeira para isso. Então, para o indivíduo, ao contrário, que perdeu o emprego, que está com o seu negócio fechado e tudo mais, ele pode desenvolver essa situação, esse quadro de depressão. A gente tem o transtorno de humor, e aí essa situação de depressão é muito presente nos indivíduos e que tenham outras doenças crônicas, né? Então, a dor crônica é um critério que leva esse indivíduo a ter um quadro de depressão. Os distúrbios da tireoide, porque ele automaticamente ele também já tem uma modificação do humor. A diabetes, o infarto, pacientes que entram em programas de diálise, os pacientes com AVC, os pacientes que, nesse caso, eles demonstram que é uma modificação do estilo de vida em função de uma modificação do seu quadro clínico geral. Então, a partir daí, muitos deles podem começar a desenvolver essa depressão pela mudança obrigatória de estilo de vida
que não era o que eles estavam querendo. Pacientes com doenças neurológicas também podem ter o quadro de depressão. E aí vamos falar especificamente dentro desse transtorno de humor, vamos falar agora de depressão. Então, a depressão é uma oscilação do humor, ou melhor, a oscilação do humor ela faz parte do nosso contexto do dia a dia. Então, um dia eu vou receber uma notícia boa, vou ficar muito feliz. No outro dia a gente não vai receber ela tão boa e eu vou reagir com uma certa tristeza. Mas isso é momentânea e ela vai... e nós vamos nos adaptando a esse tipo de notícia, né? E esse indivíduo que tem o transtorno, ele, na realidade, ele vai ter uma dificuldade de realização dessas tarefas diárias, que antigamente ele fazia isso sem dificuldade. Ou seja, uma notícia não boa pode desencadear que ele modifique a forma com que ele passe a viver diariamente. E esse conjunto de sintomas, ele vai perdurar por mais de 2 semanas e dificilmente ele vai melhorar sem tratamento. Hipócrates, lá atrás, já descreveu a depressão como um estado de melancolia, atribuindo uma causa biológica. E aí tem-se alguns significados para essa situação de depressão. É um sentimento normal e compreensível diante da perda de querido. Então, isso aí a gente está caracterizando como um quadro de tristeza. É presente em quadros psicóticos. A mudança de humor, ele pode ser classificado como uma síndrome de mudanças de humor cognitivas, psicomotoras e vegetativas. A gente pode trabalhar ele em relação a outras situações, distemia, transtorno depressivo maior, transtorno de bipolaridade. Só para a gente comentar aqui, mais uma vez em relação a esse momento que a gente está vivendo de pandemia, é normal e compreensível a gente ficar triste diante da perda de uma pessoa querida. E esse momento a gente está tendo alguns significados diferentes para essa perda e que isso pode precipitar em alguns indivíduos esse quadro de depressão. A Organização Mundial de Saúde aponta o problema como uma das principais causas de incapacidade, além de causador de custos sociais, econômicos e sofrimentos, podendo levar alguns portadores ao suicídio. É um transtorno crônico, podendo aparecer em diversas fases da vida. E aí a gente tem uma probabilidade de acontecer algumas situações frente a esse transtorno. Então, na infância, a gente tem o risco de suicídio presente, o abuso de drogas, o desenvolvimento do transtorno bipolar. E no idoso, a gente passa a ter as alterações cognitivas e algumas queixas somáticas relacionadas a ele. É uma doença ela é mais prevalente em adultos jovens, entre 25 e 30 anos de vida, porém não existe uma faixa etária absoluta para que se desenvolva. Atinge mais mulheres que homens e o histórico familiar deve ser investigado e os fatores ambientais para contribuir para a definição da patologia. Quais são os sintomas, então, que a gente vai ter com o nosso paciente ou com o nosso indivíduo que está apresentando um quadro de depressão? Então, o humor depressivo é caracterizado pelo sentimento de tristeza. Como consequência física, a gente tem um choro fácil, associado a perdas de interesse ou prazer pelas atividades cotidianas, e isso fica bem marcante. Ainda além disso, o que esse indivíduo pode apresentar? Alterações do sono, na motricidade, na alimentação, podendo todas essas alterações elas tenderem para mais ou para menos. A perda da energia, a capacidade de concentração, os sentimentos de culpa podem estar presentes
E nos casos mais graves, os pensamentos de morte, a ideação suicida, podem ser recorrentes e levarem os indivíduos a tomarem atitude contra a própria vida. Então vamos lá, classificando assim, definindo um pouquinho mais. Quais são os sintomas psíquicos? Humor depressivo, tristeza, falta de prazer nas atividades que antigamente eram apreciadas, o desinteresse pelas coisas, fadiga ou perda de energia, cansaço, dificuldade de realizar atividades e lentidão física, diminuição na capacidade de pensar e tomar decisões, lentidão no pensamento, dificuldade de achar palavras para falar e escrever e tomar decisões. Os sintomas físicos, como a gente falou, a gente pode ter os dois extremos, né? Então, eu posso ter alteração de humor, tanto de sono, tanto com insônia como hipersonia. Eu posso ter alterações de apetite, como a perda, como o aumento desse apetite. E, normalmente, a tendência é ser um apetite aguçado para carboidratos e doces, uma vez que, de imediato, eles nos dão uma saciedade, né, de prazer, mas automaticamente, em pouco tempo, eu sinto novamente essa necessidade de comer. Redução no interesse sexual, diminuição e falta da libido. Os comportamentais. Em geral, esse indivíduo, ele tenta se isolar, é um retraimento social, ele apresenta crises de sono, tem um comportamento suicida, tem um retardo psicomotor, lentidão e geral e ou agitação. E aí a gente, falando mais uma vez, a depressão pode ser de intensidade leve, moderada ou grave. E só botando todos esses sintomas novamente, né? Então, humor melancólico, depressivo, perda de interesse nas atividades habitualmente interessantes, sentimentos de tristeza, vazio, aparência chorosa, melancólica, inquietação e irritabilidade, perda ou aumento de apetite, peso, excessos de sono, incapacidade de dormir, sentir-se ou estar agitado demais ou excessivamente devagar, fadiga ou perda de energia, sentimentos de falta de esperança, culpa excessiva ou pessimismo, dificuldade de concentração, de se livrar das coisas ou tomar decisões, pensamentos de morte ou suicídio, planejamento ou tentativas, dores e outros sintomas corporais persistentes, não relacionados por doenças ou lesões físicas. E aí, vocês vão falar assim, poxa, foi repetido tudo isso. É porque se a gente olhar individualmente, esses sintomas eles podem aparecer para qualquer um de nós. O que vai caracterizar um quadro de depressão é mais de 3 desses sintomas e a duração, a continuidade dele em pelo menos 2 a 3 semanas, tá? Bom, qual é o tratamento? Primeiro, obviamente, são os antidepressivos. E aí a gente tem algumas situações que são importantes falar em relação aos antidepressivos, é que eu preciso um tempo mínimo de 2 semanas para eu começar a ter uma resposta para esse tratamento. E o tratamento vai ser um tratamento longo, que vai demorar no mínimo 8 semanas até a remissão desses sintomas. E isso é uma coisa que, como todos nós somos imediatistas, pode ser uma situação negativa quando eu penso em tratamento. Quando eu não enxergo uma melhora dos meus sintomas, eu posso não tomar aquela medicação. Por outro lado, toda medicação ela pode apresentar efeitos colaterais que o seu início precisa ser monitorado, tá? Além dos antidepressivos, a gente pode trabalhar também com eletroconvulsoterapia e a eletromagnetoterapia. A psicoterapia, ela pode ser um coadjuvante, né? Então eu preciso descobrir o que está acontecendo
explorar os sentimentos de culpa, de valorização, de melhora de autoestima, para que esse indivíduo comece novamente a ter vontade de viver, né? de entrar de novo nas suas atividades que muito provavelmente ele tinha saído. E aí vamos lá falar, a gente estava falando lá atrás que a gente ia falar de distimia. O que é distimia? Então, a distimia nada mais é do que um tipo de depressão que pode ser mais leve, entretanto ela é mais prolongada. E ela pode estar presente na maioria dos sintomas depressivos comuns e desenvolve essa depressão moderada e grave, e eles são sentidos de formas menos intensas. Então, o que vai acontecer? Tudo que a gente colocou como sintomas de depressão vai estar presente aqui, só que de uma maneira mais leve. Então, muitas vezes, esses sintomas, eles incomodam, mas não impedem do indivíduo de exercer suas atividades. Ele faz com que ele tenha que ter um esforço maior, mas que ele consegue realizar. É nesse momento que a gente para e fala assim, puxa, então aquela falta de vontade que eu tenho é uma distimia? Pode ser, pode não ser, tá? Porque aí a gente tem que olhar todo um conjunto de situações, né? Então, óbvio que na segunda-feira de manhã, a maioria de nós não tem vontade de levantar da cama. Mas isso não significa que a gente está depressivo, tá? As pessoas que sofrem com a distimia, elas estão sempre queixosas e para baixo, sentem-se frequentemente mal-humoradas e nada parece ser o bom bastante para elas. É aquela história do filme que a hiena falava, ó dia, ó azar, né? Então as coisas estão sempre acontecendo de forma negativa para esses indivíduos. Com o passar do tempo, eles passam a acreditar que são assim mesmo e que esse mau humor faz parte de sua personalidade, o que não é verdade. Ela pode ser tratada, curada com um bom tratamento psicológico e também com a utilização de medicamentos. Então, o que eu preciso saber aqui? O que está me deixando chateado? O que está me deixando com mau humor? Em que eu posso mudar? Tem pessoas que, às vezes, o simples fato de modificar um emprego, de modificar sua própria vida pessoal, elas melhoram com esse humor. A falta do tratamento pode intensificar essa doença e torná-la moderada, ou seja, ter mais sintomas depressivos e podendo chegar mesmo a uma depressão grave ou depressão maior. Que vai ser praticamente impossível o cumprimento das atividades rotineiras. O diagnóstico de ciclotímia ele normalmente vai estar caracterizado por um grupo de variações de humor, caracterizado por numerosos períodos de hipomania de pelo menos 4 dias de duração, alternados com períodos de leve depressão. Então aqui, ó, a gente estava falando de distimia, agora a gente está falando de ciclotímia. Então o que está acontecendo? A variação do humor está presente e esse indivíduo ele tem uma flutuação de temperamento e que no mínimo vai ficar por 4 dias alternados com períodos de leve depressão. Então, um dos quadros desse momento é a hipomania, que é um estado difuso de bem-estar e sensação de energia mais elevada que a média. Nesta fase, um paciente não procura um médico, pois se sente bem e feliz. Muitos hipotímicos são empresários e que eles gastam a sua energia para o trabalho. E aí ele não se dá conta que ele está com um problema, né? A gente tem indivíduos que a gente considera workaholic, né? Que eles trabalham intensamente. Então, muitas vezes, essa agitação, essa euforia deles pode ser um estado de um transtorno de humor. Então, esse humor vai estar elevado, mas não está fora de controle.
O entusiasmo é vantajoso, pois não deixa de ser realista e não se abala com as derrotas. Perante uma situação dessa, a gente fica pensando assim, isso é uma patologia? Realmente viver em estados de hipomania é muito melhor do que viver no estado normal. O problema é que em alguns determinados momentos, esses descontroles, pode ter descontroles ou inadequações. Contudo, quando uma pessoa está bem adaptada, mesmo em hipomania, não há motivos razoáveis para tirá-las desse e nunca ter tido e demonstrar que nunca teve problemas antes. E aí a gente vai falar do transtorno afetivo bipolar. O que a gente entende como transtorno afetivo bipolar? Transtorno afetivo bipolar é o que antigamente a gente chamava de psicose maníaco-depressiva e é caracterizado por oscilações ou mudanças cíclicas de humor. Essas mudanças vão desde oscilações normais, nos estados de alegria e tristeza, até mudanças patológicas, tendo episódios de mania, hipomania, depressão e mistos. É uma doença de grande impacto na vida do paciente, da família e da sociedade, causando prejuízos frequentemente irreparáveis para esse indivíduo. É relativamente comum, acometendo aproximadamente 8 em cada 100 indivíduos, manifestando-se igualmente entre homens e mulheres. Então, acho que qualquer um de nós conhece aquele indivíduo que está muito feliz ou muito triste e que essa oscilação ela acaba implicando num comportamento excitado e desorganizado e quando vai para a depressão, normalmente essa pessoa consegue retornar sem grandes prejuízos, mas nem sempre tem-se a integração dessas emoções e desses pensamentos. Os transtornos bipolares estão associados a algumas alterações funcionais do cérebro, nas áreas de processamento de emoções, motivação e recompensa. E aí a gente, como é o caso do lóbulo pré-frontal, o que acontece? E a amígdala. Essa amígdala é uma estrutura central que possibilita o reconhecimento das expressões fisionômicas e tonalidades de voz. E aí, junto disso, a gente tem o hipocampo que é responsável pela memória. A proximidade dessas duas áreas explica por que não se perdem, que não nos perdemos com grandes lembranças de conteúdo emocional. Então, a gente vê que muitas vezes a gente tem alguns acontecimentos na nossa vida que não importa quanto tempo que passou, que a gente vai continuar registrando aquilo. Tem até algum grupo de pessoas que consegue descrever que naquele dia eu estava com uma blusa de bolinha vermelha, o meu sapato era rosa e tal, tudo relacionado com isso. E os aficionados pelo futebol, eles também têm uma capacidade muito grande de resolver isso, de falar isso. Então, o transtorno bipolar, ele pode iniciar na infância, geralmente com sintomas com irritabilidade, impulsividade e aparentes tempestades afetivas. 1/3 dos indivíduos manifestará a doença na adolescência e quase 2/3 até os 19 anos. E com muitos casos de mulheres podendo ter início entre 45 e 50 anos. Quem passar dos 50 anos, muito dificilmente vai ter, mas aí é importante a gente verificar quais foram as sintomatologias causadoras, né? Então aí a gente falando de que a gente lá em cima a gente falou da fase da mania e agora a gente vai falar dessa fase, ou melhor, desculpe, lá em cima nós conversamos sobre depressão e agora a gente vai falar dessa mania ou dessa fase eufórica. Então, o que acontece nessa fase de euforia?
É um humor excessivamente animado, exaltado, eufórico, alegria exagerada e duradoura. Extrema irritabilidade, impaciência ou pavio muito curto. Agitação, inquietação física e mental. Aumento de energia, da atividade, começando muitas coisas ao mesmo tempo, sem conseguir terminar. Otimismo e confiança exageradas. Pouca capacidade de julgamento e incapacidade de discernir. E aí, com isso aqui, nesse item aqui, a gente já pode perceber uma coisa. Existem muitas pessoas que são animadas, são eufóricas, permanecem o tempo todo alegre, tem esse pavio curto, mas esse aumento de energia, onde você começa muitas coisas ao mesmo tempo e não termina, isso já pode ser um sintoma bem presente de que esse paciente pode ser um paciente que tenha transtorno bipolar. Otimismo e confiança exageradas, pouca capacidade de julgamento e dificuldade de discernir é outra coisa que a gente leva a caracterizar essa fasimania. Crenças irreais sobre as próprias capacidades ou poderes, acreditando possuir dons ou poderes especiais, ideias grandiosas. O que a gente está vendo aqui? Essas modificações, essas situações, alguns desses sintomas estão presentes lá na esquizofrenia. Só que o que a gente tem aqui é que, além do afeto, o humor também está alterado. Então, continuamos. Comportamento inadequado, provocador, intrometido, gastos excessivos, desinibição, aumento do contato social, aumento do impulso sexual, insônia e pouca necessidade de sono, uso de drogas. Então, o que vai caracterizar que eu estou com isso? 3 ou mais sintomas devem estar presentes em no mínimo uma semana. Então, dentro de uma semana eu tenho esses sintomas presentes, eu posso estar caracterizando aqui que eu tenho um transtorno bipolar. A hipomania é um estado de euforia mais leve que não compromete a capacidade de funcionamento do paciente. Geralmente passa despercebida e pode ser confundida com estados normais de alegria e que duram em média 2 dias. O que a gente vai usar de tratamento para esses indivíduos? Então, o principal tratamento para o transtorno bipolar é o lítio, que ele vai regular esses neurotransmissores, entretanto, ele não costuma funcionar para todos os indivíduos. O lítio, ele tem uma característica, e aí vocês recentemente tiveram acesso a algumas medicações, o lítio ele deve ser verificado, fazer a sua dosagem sanguínea, para que a gente não se surpreenda com toxicidade. O uso de tratamentos anticonvulsivantes, eles podem ajudar a controlar essa fase de euforia. Os antipsicóticos também podem diminuir essa euforia, esses delírios. E os antidepressivos, pelas razões óbvias, né? Mas eles também têm que ser monitorados porque eles podem levar a um aumento da fase eufórica. A gente vai precisar modificar esse estilo de vida, e aí, na realidade, não é modificar, é traçar rotinas, é manter um cronograma de algumas atividades e restringir algumas outras situações. Então, uso de cafeína, uso de álcool, uso de drogas, são importantes estar mantidos longe para esses indivíduos não terem esses sintomas surgindo novamente. A psicoterapia individual, então, na realidade, a gente precisa descobrir o que leva a essa depressão ou essa euforia. Então, muitas vezes podem ser
conflitos em casa, pode ser conflitos na escola, e a psicoterapia individual vai ajudar a aconselhar para ver como é que esse indivíduo pode se comportar. E aí a gente tem a terapia familiar, né? Ou seja, aquela história que eu falo, a gente sempre vai ter que ter, no mínimo, 3 apoios para tratar dos transtornos mentais. Medicamentos, psicoterapia e família. Por quê? Porque a família, ela vai ser sempre um agente normalizador das crises, e muito ao contrário. Às vezes, os irmãos, eles podem ajudar os pais a verificarem o que está acontecendo com os filhos. Essa terapia, esse apoio familiar pode se levar a uma melhora do que esses indivíduos estão vivendo no seu dia a dia, para que ele não fique tão confuso. E aí, por que a gente deve estimular que esses indivíduos tenham uma adesão ao tratamento, adiram ao tratamento? Porque eu preciso reduzir as chances de recorrência dessas crises, eu preciso controlar a evolução do transtorno, eu preciso reduzir todas as possibilidades de suicídios e a redução de eventuais episódios de novas crises de depressão e uma promoção de vida saudável. Aqui eu faço até um comentário em relação a essa redução de chances de suicídios e promoção de uma vida mais saudável. Isso acontece em muitas patologias, né? Então não é característico somente disso. E às vezes as pessoas sinalizam para a gente, e a gente, por não estar tão atento a esse tratamento, a gente pode deixar passar um pouquinho em relação a isso. Bom, eu termino com Gerações, que ele é um símbolo do transtorno bipolar, e quando a gente para e analisa por que ele é símbolo, porque ele realmente está sempre fazendo esse movimento de rotação. No momento eu estou virado para o sol vai passando e eu vou virando para o outro lado. Ou seja, essa oscilação que é possível. E se a gente olhar para o girassol, é uma flor muito bonita, que nos estimula de uma certa forma a pensar sempre no outro dia e de uma coisa boa. Então daí a gente precisa sempre pensar nesse indivíduo como um indivíduo que pode ser não curado, mas controlado, e ter uma vida melhor. Muito obrigada.